Beleza, gente? Vamos continuar. Questão 9 da nossa lista de exercícios. Na parte de processadores. Estudo de caso MIPS. Veja no anexo as informações sobre a instrução back do MIPS. Com base nisso, julgue as afirmações. 1. A instrução realiza um salto relativo de até 128 KB para mais ou para menos. Ok, vamos dar uma olhadinha nessa documentação. É o volume 2 aqui, né? Esse documento eu peguei no site mips.com. E aqui, dentre outras coisas, tem uma lista de todas as instruções. E a gente vai olhar a instrução back. Aqui tem todo o detalhamento da instrução, né, de como é que ela funciona. Então, deixa eu olhar logo a descrição aqui. Se o registrador RS for igual ao RT, branch. Então ele vai fazer um salto, vai comparar os registradores RS e RT, são esses dois operandos, e vai fazer um salto para o endereço, né, que é determinado por esse valor de 16 bits aqui, que ele chamou de offset. Aí continua, a descrição vai um pouco mais... A descrição não é só esse trechinho aqui de pseudocódigo, né, tem essa outra parte aqui também. Vamos ler. Um offset com sinal de 18 bits. Opa, peraí, 16 bits está dizendo aqui está dizendo 18, né? Sim, isso é porque existe uma operação que é feita no datapath do MIPS, onde ele adiciona 2 bits, tá certo? Esses 2 bits que ele adiciona fazendo um shift left, né? Então essa funciona assim. Você tem aqui os seus 16 bits, vou botar em hexadecimal, valores 0, 0, 0, 0. Digamos que tu tem esse valor, esse offset aqui, tá zerado, né? Tem 16 bits. O que ele faz? Ele adiciona aqui 2 bits, empurrando, né? Se 2 bits vai ocupar a parte menos significativa aqui, vai empurrar tudo um pouquinho para a esquerda. Vai gerar um número de 18 bits, certo? Qual a diferença do valor anterior para esse? É que esses 2 bits adicionados são sempre 0. Então, você vai ter sempre um endereço alinhado, tá certo? O teu offset ele vai ser sempre alinhado. No MIPS tem esse conceito de alinhamento. Nas aulas a gente fala sobre isso. E significa que tua Word, né? Só para não ficar tão vago aí para quem está pegando esse vídeo e não lembra da aula, ou não é meu aluno. Uma Word do MIPS tem 32 bits, né? E é dividida em 4 bytes. Em 4 bytes. Aqui eu fiz falando 4, eu acabei escrevendo 4. Mas é 3, né? Começa do 0. 0, 1, 2, 3. Então são 4 bytes. Tá? Então, quando você coloca um valor, um byte aqui dentro da memória, né, ele pode ocupar a posição 0, né, mas se for só um byte, ele pode ocupar a posição 1, ele pode ocupar a posição 2, ele pode ocupar a posição 3. Se você vai colocar uma word, né, o conceito de alinhamento do MIPS diz que você deve colocar essa word sempre começando na posição 0, de tal forma que ela ocupe as 4 posiçõezinhas ali daquele endereço bem bonitinho. Então, daquele endereço não, né? Aqueles 4 endereços que formariam o Word, né? São os endereços múltiplos de 4. Tá? Então, os endereços múltiplos de 4. Então, isso é o alinhamento. É quando você inicia sempre o teu Word nesses endereços múltiplos de 4. Ou seja, sempre a posição 0, byte 0 de cada endereço. De cada endereço, não, se eu quero falar endereço, né? Mas o sistema é endereçado byte a byte. Então, um endereço, um byte, certo? Mas 4 bytes formam um Word. Então, o endereço base sempre é o endereço da Word, e aí você tem os offsets, que são os bytes individuais, né, de cada Word. Quando você faz esse deslocamento aqui de 2 bits, colocando 2 zeros, você garante, né, porque 2 bits, né, vai me dar um número. Concorda que esses 2 bits, se eu não tivesse garantia que esses 2 bits é 00, ele poderia ser 01, o que equivale ao número 1 em decimal. Ele poderia ser um 0, que equivale ao número 2 em decimal. Poderia ser um 1, que equivale ao número 3 em decimal, né? Binário, decimal. Mas, como eu garanto que esses bits é 00, então é que sempre vai ser 0. Percebe? Então, eu garanto que eu sempre estou alinhado no primeiro byte das posições da minha Word. Certo?
Então é isso. Talvez aqui eu mostrando isso no Mars, talvez faça um pouquinho mais claro. Mas vou tentar deixar manter minha análise aqui nesse nível mais teórico. Vocês podem abrir o Mars e dar uma olhadinha no mapa de memória, que vocês vão ver com mais clareza essa divisão da qual estou me referindo aqui, e a explicação vai ficar melhor. Vai fazer mais sentido, melhor dizer. Então, continuando. Então, na verdade, né, por mais que eu só passe um parâmetro de 16 bits, né, ele trabalha internamente, ele trabalha com esses 18. Então, ele usa esses 18 bits para fazer esse salto. Tá? Então, ele vai fazer. Esse é um salto relativo, né? Vamos continuar lendo. É um valor, um offset com sinal de 18 bits, que são 16 bits do offset, ó, que é o parâmetro que a gente passou, deslocado à esquerda 2 bits. Então esse valor, né, esse valor offset deslocado à esquerda 2 bits, ele é somado ao endereço da instrução seguinte ao salto, certo? Não o salto em si. Ou seja, se tu está executando a instrução de salto back, na verdade, back, no endereço 4, né, ele não vai somar ele não vai somar esse offset ao valor 4, né? Ele vai somar o valor do próximo. Quem é a próxima instrução após o back? O endereço 8. Então ele vai pegar esse 8 e somar o offset, né? Na verdade o offset é deslocado, com deslocamento de 2 bits. Tá? Isso aqui faz todo sentido se você lembrar do ciclo de busca do processador. No ciclo de busca do processador, o incremento do contador de programas ele acontece assim que o ciclo de busca termina. Né? Então, na hora que eu pego, por exemplo, essa instrução, carrego ela no registrador de instruções para depois executar, na hora que eu carrego, eu já incremento, já faço esse incremento de 4 para 8. Então é por isso que o offset é somado aqui, porque o PC já foi incrementado após o ciclo de busca. Tá? De qualquer forma, ele deixa isso claro nesse texto. Aí ele continua. No slot de delay do branch delay. Certo? Eu vou ignorar essa parte aqui. Lá na frente a gente vai ter questões específicas sobre pipeline e a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre esse conceito. Para formar um salto relativo ao PC com o endereço alvo efetivo. Tá? Então, resumindo, né? Ele calcula para onde ele tem que ir somando o valor que você colocou ao contador de programas. Vamos ver o que tem mais aqui. Se o conteúdo de RS e RT são iguais, salta, né, desvia, ramifica para o endereço alvo efetivo, após a instrução no slot de delay ser executada. Tá? Tem algumas restrições e aqui tem eu gosto muito dessa versão aqui pseudocódigo, apesar que às vezes ela traz umas notações difíceis de compreender assim a princípio, mas aqui dá para a gente tentar interpretar. Você pega o teu offset, que é um valor de 16 bits, e você faz um deslocamento de 2 bits. Então vamos entender que o resultado disso aqui é o offset mais o deslocamento de 2 bits. Então isso vai virar um valor de 18 bits. Ainda assim, 18 bits não é um valor de 32 bits, certo? Eu preciso de um valor de 32 bits se eu quiser fazer uma soma com o registrador do MIPS, já que todos são 32. Então esses 18 bits eles têm que se transformar em 32. Como isso é feito? Estendendo o valor do seu sinal. Ou seja, se ele for positivo, eu preencho os demais bits, né, com 0. Se o valor for negativo, eu preencho os demais bits com 1. Então, por exemplo, eu tenho meus 18 bits aqui e esse meu número é positivo. Então eu vou pegar os outros 14 bits que estão faltando, vou preencher tudo com 0. Tá? Existe um bloco funcional, então faz isso. Se o número for negativo, se esse número aqui de 18 bits for um número negativo, então ele vai preencher esses 14 bits restantes com 1, né, para manter o número negativo, certo? Então, o conceito por trás disso aqui é o conceito de complemento de 2, que é a forma como números inteiros e negativos são representados. Tá? Estamos falando de números inteiros aqui. Aí ele testa a condição. Se o RS for igual ao RT,
aí ele diz que isso vai gerar uma condição, né? Ou seja, se eles forem iguais, a condição é 1, se não, a condição é 0. Né? Se a condição, né, for verdadeira, então o PC é somado ao target offset, certo? O target offset, lembrando, é o valor que foi puxado. A partir dos 16 bits que você forneceu, ele gerou um valor de 32 bits aqui. Ó. Como? Primeiro deslocando 2 bits à esquerda, pela questão do alinhamento, e depois estendendo o sinal para preencher o restante dos bits, ou com 0 ou com 1, dependendo de o número ser negativo, positivo ou negativo. Então, esse valor target offset, a diferença é que ele é o teu número de 16 bits, só que com 32 bits. Tá? Aquele valorzinho de 16 bits que você colocou, só que com 32 bits. E aí ele gera um novo PC, né? Um novo valor do contador de programas. Ou seja, no próximo ciclo de busca, o teu contador de programas estará com um endereço novo, né? Que vai depender do valor que você colocou lá. Até agora, estou, sei lá, 11 minutos falando aqui, e na verdade ainda não respondi a que a questão pediu, né? Só estou lendo a documentação aqui, mas eu acho que depois a gente vai conseguir responder todos os itens. Eu ainda não tenho muita certeza, né? Porque ele fala que o salto relativo é um salto de 128K, né? Para cima ou para baixo. Então, vamos continuar a ver se tem mais alguma informação mais direta aqui. Ó, com 18 bits assinalados na instrução, no offset da instrução, o branch condicional tem um alcance, o alcance do branch condicional é de mais ou menos 128 KB. Use J ou JR, né, Jump Register, para saltar para endereços fora desse range. Tá? Então a documentação está afirmando aqui de uma forma bem direta que é exatamente isso, mais ou menos 128 KB. Tem só uma ressalva aqui, né? Uma ressalva que uma pessoa bem perspicaz fez uma vez para mim e faz todo sentido. A gente levar em consideração que a faixa positiva tem um zero, né? Então, se eu somar zero, eu não estou deslocando nada, certo? Se eu for fazer um deslocamento e somar zero ao meu contador de programa, eu não estou deslocando nada. Então, na faixa positiva, né, eu não consigo saltar toda a faixa completa de 128K. Eu só consigo saltar na faixa positiva 128K menos 1. Né? Porém, né, para efeito de resolução dessa questão, a gente vai considerar o item verdadeiro, uma vez que a própria documentação faz essa simplificação. Ó, a instrução realiza um salto relativo de até 128 KB para mais ou para menos? Sim, se o salto for positivo, né, ele vai saltar para mais. Se for negativo, vai subtrair. Né? Então, isso aqui a gente vai considerar verdadeiro. Apesar daquela ressalva de que na faixa positiva, né, eu não tenho todos os 128K de range disponível. Né? Por causa que somar zero não representa salto. Item 2. O valor imediato da instrução é de 16 bits, mas o salto realizado é de 18 bits, devido à operação Shift Left 2 realizada no operando antes da soma. Verdadeiro. O desvio se dá pela soma do valor imediato ao registrador PC. Falso. Opa, professor, mas a gente tinha visto que você realmente soma ao PC. Você soma ao PC o target offset. O target offset não é o teu valor imediato, não é o valor imediato que você inseriu na instrução. É o valor imediato após ter um deslocamento de 2 bits e o sinal estendido. Aqui, né, é aquela coisa. Se você tiver chance de argumentar, você poderia argumentar pelo um verdadeiro. Né, desde que você diga assim, por exemplo, o valor imediato que eu coloquei, digamos, você coloca lá 1000. Após eu deslocar 2 bits para a esquerda e colocar os bits de sinal, ele deixa de ser 1000? Não, ele só continua sendo 1000, só que é 1000 com 32 bits. Né? Então, de alguma forma dá para argumentar que o valor que você digitou lá acaba sendo, de fato, o valor que é somado. Tá?
mas mesmo se você olhar mesmo com a lupa ali o detalhe, não é exatamente o mesmo valor, tá? Não é o offset que é somado, né? O offset seria o teu valor imediato, de 16 bits. Mas não é esse offset que é somado, é o tal do target offset. Aí sim, o target offset que tem 32 bits. Esse valor de 32 bits é que é somado ao PC. Tá? Talvez merecesse colocar mais algumas informações nessa questão aqui, nesse item, para evitar ambiguidades desse tipo. Mas por hora eu vou marcar como falso, dada essa explicação que eu acabei de falar. O salto acontece caso os registradores de propósito geral, GPRS, comparados sejam diferentes. Não, é um branch equal, né? O salto acontece caso os valores sejam iguais. Então isso aqui é falso. Na programação, podemos utilizar uma label definida no código-fonte para indicar o offset. O montador calcula o offset correto com base nisso. Verdadeiro, né? Então, quando você está programando no MIPS, toda vez que você usa uma label, né, ou seja, um rótulo, bota lá, sei lá, vai criar um loop, aí você bota loop 2 pontos. Né? Você vai fazer uma função e aí você bota lá função, rotina, né? Subrotina. Função, 2 pontos. Tudo isso aí representa, para o montador, isso vira um endereço. Né? E quando você passa um rótulo numa instrução, por exemplo, back, aí você bota aqui um registrador qualquer, outro registrador qualquer, e bota aqui um rótulo, certo? Uma label. Essa label, ela não é o endereço exatamente que você colocou, né? Por exemplo, lá no teu código vai ter lá uma label 2 pontos. Então, essa label que está aqui não é exatamente esse endereço. Por quê? Esse endereço é um valor de 32 bits, né, da área de memória de programa. E essa label, como a gente acabou de ver, é um operando de 16 bits. Tá? Então, não tem como essa aqui, label que está dentro da instrução ser exatamente essa. Não é. Então, como é que ela é usada? O montador reconhece que isso aqui é uma label e que essa instrução é um salto relativo e ele faz as contas para saber, ele está querendo vir para esse endereço. Então, qual é o tamanho do salto que ele tem que fazer? Sei lá, vamos dizer que seja de 15 KB. Então pronto, esse salto é de 15 KB. Aí ele coloca dentro aqui dessa label o valor 15K, né? Claro, em binário, né? Para poder fazer esse salto. Então quando vocês estiverem compilando os códigos do MIPS, rodem passo a passo, a instrução começa e vocês vão ver que aqui é simplesmente colocado um número representando o valor que vai ser somado ao contador de programas para você chegar no endereço que você quer. Não é o valor do endereço em si, e sim o offset, né? O tamanho desse deslocamento. Se fosse o endereço em si, seria uma instrução de salto não relativo. Essa instrução pode ser classificada como do tipo J, pois realiza um salto condicional jump. Tá um falso, né? Que é uma manipulação assim, dos conceitos para tentar confundir aí o pessoa incauta. Mas essas classificações das instruções do MIPS, né, entre R e J, de certa forma elas são bem claras, né? Ela tem a ver com os operandos. Se a instrução os operandos que são registradores apenas, é a instrução tipo R. As instruções que usam operandos tipo I, que são valores em geral de 16 bits, são classificadas como instruções do tipo I. E as do tipo J, elas também usam valores assim imediatos, digamos assim. Só que tem a diferença que elas têm um valor imediato que representa um salto e que costumam ser valores de 26 bits. Ou seja, se usa 6 bits para o opcode e os outros 26 é para o salto. Né? Então, elas são instruções específicas para saltos, né, que usam um único operando maior. Né? Então, essas seriam as instruções do tipo J. Acredito que essa classificação consiga dar conta desse conceito, né, do MIPS. Agora, se você ler a documentação, né, recentemente eu estava lendo documentação para ver as coisas mais atuais que saíram e, na verdade, existem sim instruções que usam operandos, valores imediatos, que não são 16 bits. Tá? Então, já existe uma certa variação nisso
na arquitetura moderna do MIPS, tá? Mas essa versão que a gente considera que é usada didaticamente, se a gente coloca aí dentro do pacote MIPS 32, a gente sempre considera esse valor fixo, certo? É um estudo de caso inicial e a gente considera algumas simplificações. Ok, 20 minutos falando, acho que eu exagerei. Bem, no vezes 2 aí foi 10 minutos, então considerar aceitável. Se inscreve aí, eu preciso de 1.000 inscritos nesse canal. Falou, galera.